Roberto Barbeiro. Nosso convidado hoje aqui no Mundo Corporativo é um homem que está bastante ligado a essa área de desenvolvimento do mundo do conhecimento. Ele é autor do livro que você está vendo aí, olha. É o Sandro Magaldi. O Sandro, juntamente com o José Salib Neto, são autores desse livro chamado Movidos por Ideias. E como você vê, tem uma apresentação nobre do Philip Kotler, né? Um livro repleto de sabedoria, dizer aqui, publicado pela editora Campos. Magaldi, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, senhor. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes, compartilhando um pouco do nosso pensamento. Ok, então vamos conversar um pouco a respeito do livro. Vamos falar principalmente a respeito de coisas duradouras, né? Para que não seja o chamado voo da galinha, aquele voo, Exatamente. na verdade. Vamos falar de uma coisa perene. Num mundo de grande competitividade, como esse que a gente está vivendo, né? Com novas empresas surgindo a cada instante, com o empreendedorismo também bastante acelerado. Qual é o norte para que a pessoa possa sobreviver nesse mar extremamente revolto? Pois é, eu diria que a essência desse nosso pensamento, desse livro que eu construí com meu amigo, mentor, José Salib Neto, um dos fundadores da HSM, justamente se baseia um pouco em buscar desvendar essa complexidade. Não desvendar essa complexidade, que seria muito pretensão nossa, mas criar subsídios para trabalhar, atuar nessa complexidade. E um dos pontos que para nós está muito claro é justamente a importância das ideias. Nós percebemos claramente que o que diferencia uma empresa, um profissional mediano, de um profissional excepcional, é a qualidade de suas ideias e a sua capacidade de implementação. No mundo competitivo como esse que você mencionou, cuja tendência é sempre muito crescente à comoditização, ou seja, a termos concorrentes cada vez mais iguais, até profissionais cada vez mais iguais, a capacidade de geração de ideias é um dos diferenciais competitivos mais relevantes. Então, nesse livro, nós procuramos trazer 10 insights. Nós nem temos capítulos nos livros, nós chamamos cada capítulo de um insight, né? São insights que justamente buscam trazer subsídios para uma reflexão para que possamos ser bem-sucedidos nessa inserção desse contexto. E aí uma visão que está muito clara para a gente, viu, Herodoto, que eu creio que é a pedra fundamental dessa coisa, né? É necessário nós voltarmos à essência das coisas. A essência. A essência, aos fundamentos, né? Você encontra aí, um dos capítulos, por exemplo, nós mencionamos sobre uma ideia nossa de criação de valor por meio da cumplicidade, né? Que a confiança norteia as relações, mas em nossa opinião é necessário ir além. É necessário criarmos relações cúmplices entre as pessoas de nossa equipe, entre os nossos colaboradores, né? Da onde vem essa ideia? Se nós formos analisar a crise que nós passamos, vivenciamos recentemente, deflagrada principalmente nos Estados Unidos, essa crise inegavelmente foi uma crise de confiança. Essa confiança pode ser remetida a uma reflexão sobre a confiança nos mercados financeiros, a confiança nas relações, né? Mas sobretudo foi uma crise de confiança, né? Então o que nós preconizamos é um resgate dessa confiança, transformando-a em cumplicidade, no sentido que as pessoas possam estar legitimamente interessadas e envolvidas no desenvolvimento do outro, isso se refere tanto a um contexto de liderança quanto a de colegas no trabalho, para que possam juntos criar valor, né? Isso é essencial, não estamos falando aqui nenhuma novidade, estamos inventando a roda, né? Mas é um conhecimento essencial que nós devemos resgatar. Você acha que algumas empresas abandonam isso durante algum tempo? Abandonam? Sabe qual é a Cresce nossa muito, opinião? ou se torna muito burocratizada, Você sabe qual é a nossa opinião? ou até autoconfiante. Aí a gente tem, você é muito feliz das suas observações, porque você matou uma série de questões que a gente coloca. Então vamos pela ordem. Primeiro, uma das nossas opiniões é que hoje o mercado corporativo ele é muito dirigido para resultados de curto prazo. E essa é uma armadilha. Um dos temas que a gente coloca aí é uma terminologia que eu gosto muito, que é aquela história que o final do mês é mais importante que o final do mundo. Isso tangibiliza bem o foco no curto prazo das corporações, algumas empresas abertas, que vivem muito em função da égide do mercado acionário, que quer resultados. Quem comprou uma ação de uma empresa X não está muito comprometido com a sua perenidade algumas vezes. Ele quer oferir o maior ganho no curto espaço de tempo, né? O modelo de remuneração atual, na maior parte das organizações, é baseado em resultados de curto prazo. Nós somos cobrados por resultados de curto prazo. Com isso, qual que é o grande risco? Você acaba perdendo a perspectiva da longevidade, acaba colocando no automático, acaba burocratizando a instituição, acaba desenvolvendo iniciativas que não são orientadas a causas, a propósitos claros.
são orientadas a propósitos muitas vezes táticos, de curto prazo. Então, o primeiro elemento, em nossa opinião, é necessário nós refletirmos um pouco mais, tendo como perspectiva uma visão de longo prazo, de perenidade. E aí, no nosso livro, a gente coloca exemplos claros de organizações que são perenes, pois baseiam todo o fundamento da sua ação nessa visão de longo Pode me dar prazo. algum exemplo ou não? Diversos. Você encontra, por exemplo, eu posso dar um exemplo de fora do país. Ok. Né? Por exemplo, o Sam Walton de Walmart, que é um dos que a gente cita com bastante frequência na nossa obra. Né? O Sam Walton, quando fundou a Walmart, foi um líder visionário, até hoje muito cultuado na organização, e sempre acreditou, sobretudo, na longevidade do seu negócio. Então, por exemplo, ele estabelecia a simplicidade como um dos atributos, um dos princípios claros na organização. Né? Ele atribuía, um outro ponto que você colocou, a questão da arrogância, né? Desse excesso de confiança com o sucesso. O Sam Walton sempre foi um líder que insistia muito na necessidade de retomarmos a humildade como uma pedra fundamental das relações. Inclusive, um dos capítulos que a gente cita isso, é um capítulo que a gente chama, a gente fala do gerenciamento do insucesso, onde a gente preconiza que é necessário que toda organização tenha um tratado anti-prepotência. Porque a maior armadilha do sucesso, Heródoto, é o próprio sucesso. As pessoas perdem a perspectiva e ficam arraigadas, presas a um modelo que foi vencedor no passado, que não significa que com essa mudança do ambiente seja bem-sucedido agora. Então, citamos o Sam Walton nesse caso, você tem uma noção, tem até uma passagem que nós citamos no livro, o Sam Walton veio ao Brasil, quando era vivo, no Rio de Janeiro, e foi preso num supermercado no Rio de Janeiro, num grande hipermercado, medindo o espaço das gôndolas. Ele? Ele mesmo. Um segurança olhou, foi conversar com ele não se expressava bem em português, não teve dúvidas. Prendeu o Sam Walton como um espião, algo do gênero. Quem livrou a cara do Sam Walton foi o Jorge Paulo Lehmann, né, agora da Ambev, da GP e tal. Ele, que eram amigos, contataram, ele veio livrar a cara do Sam Walton, foi lá no supermercado tirá-lo do contexto. Mas o que o Sam Walton estava fazendo? Ele estava justamente medindo o espaço das gôndolas para poder entender como aquilo pode ser útil no negócio dele. Ou seja, um fundador de uma organização que foi a maior organização do mundo, multimilionário, não se privava de estar no momento da verdade. O próprio Jorge Paulo Lehmann, né, esse pessoal da Ambev, é muito influenciado pelo Sam Walton, cita numa das passagens, uma das entrevistas que a gente até menciona na nossa biografia como referência, que quando ele chegou para conhecer o Sam Walton, né, ele, nos Estados Unidos, quando ele desceu para ver, encontrou um senhor muito simples, numa caminhonete velha, falou, era o Sam Walton, que foi recepcioná-los no próprio avião. Então ele sempre preconizou essa visão da necessidade de estabelecermos uma gestão muito baseada na simplicidade, com o foco na longevidade. Eu não tenho dúvida sobre isso. É como se eu, ao invés de ficar olhando só para o dia 30 próximo, eu levanto a cabeça e olho para o final do ano, final da década, é isso? Isso, sobretudo isso. A gente nunca pode negligenciar a necessidade de gerarmos resultados no curto prazo. Uma empresa sem fluxo de caixa não sobrevive. Claro, né? Enfim. sem dúvida. Porém, Heródoto, nós não podemos, e essa é uma constatação clara da realidade, né? Nós não podemos levar a gestão dos nossos negócios baseado nesse princípio, no princípio do curto prazo. Nós temos que ter uma Porque visão... é uma sucessão de curto prazo. Né? É sucessão. Na verdade, eu, em vez de ter um processo, eu tenho uma sucessão. E aí você perde a perspectiva. E, de novo, eu insisto numa coisa, viu, Heródoto? O Peter Drucker, né, que é seguramente o principal pensador, foi o principal pensador na gestão do mundo, né? E se você estudar, nós até sugerimos isso no livro, todos deveríamos reler Peter Drucker, porque em 47 ele falava do trabalhador do conhecimento, ele preconizava a gestão baseada em competências na década de 50, quer dizer, um ser iluminado. Ele tem uma frase que nós citamos no livro que é lapidar dele. Ele fala o seguinte, isso foi em 89, final da década de 80. Olha, que faz tempo, hein? Ele falava assim, olha, eu não acredito nesse modelo de bônus milionários e a endeusação do CEO.
Eu acredito que isso não vai dar certo e a sociedade vai pagar caro por isso. Final da década de 90. Se a gente for olhar isso 3 anos atrás nos Estados Unidos, a gente vai falar, puxa, ele falou agora. Por quê? Não é compatível uma visão dessas com a longevidade da corporação. Nós temos de ter princípios alinhados do executivo, do gestor com a corporação, propósitos alinhados. E se nós negligenciarmos esse propósito de médio e longo prazo e só remunerarmos, só recompensarmos, tácita ou explicitamente, o gestor, o executivo, por resultados no curto prazo, não tem jeito. Agora, Magaldi, isso também não é estimulado por uma rotatividade grande desses líderes à frente dessas organizações? Então. Ou seja, eu estou comprometido a ficar aqui 3 anos, né, ser bem remunerado, pegar meu bônus, aí eu vou para outra empresa, e vou para outra, depois vou para outra, e depois eu estou fora, e o problema fica lá para trás. Desalinhado. Então, você disse no mercado hoje de colocação profissional que é a maior preocupação do CEO a ser contratado não é no seu pacote de contratação, e sim no seu pacote de desligamento. Então, olha o sinal que a gente está dando. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, eu vou fazer um baita pacote para te proteger do desligamento e você vai ser hiper recompensado nisso. Não tem como. Então, o sistema nós necessitamos, em nossa opinião, uma revisão do nosso modelo mental. O sistema todo necessita ter uma nova reflexão baseada numa visão mais perene. E uma coisa que eu insisto, né, Heródoto, porque senão isso fica parecendo muito romântico, né? Nós temos casos e casos que mostram isso claramente. Eu vou dar um caso agora no Brasil. Não sei se você conhece, lá em Brasília, e eu vou citar esse caso justamente para fugir do eixo Rio-São Paulo e não ficar só nas multinacionais. Okay. Né? Não sei se você conhece lá em Brasília o Laboratório Sabin. É um dos casos que nós citamos no nosso livro. Né? O Laboratório Sabin é um laboratório que foi fundado pela doutora Sandra e doutora Janete, se eu não me engano, há mais de 10 anos, mas ele é recente. Eu tive a oportunidade de conhecê-las numa aula que eu dei lá em Brasília, na Fundação Dom Cabral. E aí eu fiquei muito surpreso quando eu conversei com elas e fui conhecer. Bom, é uma empresa que hoje tem mais ou menos 1 milhão de clientes, um faturamento aí de 150, 160 milhões, quer dizer, não estamos falando de coisa pequena, 1.000 funcionários, né? Foi eleita no ano passado e nesse ano a melhor empresa para mulher trabalhar, desbancando grandes organizações no Brasil. Está no ranking das melhores para se trabalhar, todos os rankings ela pontua sempre entre as 3 primeiras. E aí o que mais me chama a atenção, você vai conversar com a doutora Janete, com a doutora Sandra, tive a oportunidade de estar com elas agora, fala, doutora, isso está inclusive numa entrevista que eu cito no livro, qual que é o segredo do sucesso do modelo de gestão de vocês? Ela fala, olha, nosso modelo de gestão é baseado no amor, nós queremos construir uma obra perene. Estou falando de uma organização que gera caixa, que lá em Brasília, por exemplo, grandes organizações dessa área não conseguiram entrar porque elas criaram uma relação com o cliente forte e que consegue ser bem-sucedida baseando-se numa visão totalmente orientada à longevidade. Né? Mesmo em organizações maiores, quer dizer, a despeito de todas as dificuldades, e elas existem, você pega instituições como Bradesco, como Santander, né, com o Fábio Barbosa, um grande líder, o Bradesco com o Trabuco, o Itaú, né, que você encontra contextos, só citando 3 do mesmo setor para não ser injusto, você encontra contextos orientados à longevidade, Heródoto. E olha, no mercado financeiro, é isso, nós temos que quebrar paradigmas. Senão a gente vai estar sempre olhando o próprio umbigo e acreditando que o modelo é esse. Desculpa, o modelo não pode ser esse. Eu creio que, né, num contexto de Brasil, desse novo Brasil, essa discussão se torna mais relevante. Ok. Magaldi, vamos fazer aqui um intervalo nessa nossa conversa aqui a respeito de Movidos por Ideias. E a gente volta em 30 segundos aqui com o nosso convidado de hoje no Mundo Corporativo. Até já. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro. A Editora Globo e a CBN Livros lançam Crise e Comunicação Corporativa, de minha autoria. O livro é uma reflexão de como as novas mídias impactam a relação das empresas com seus públicos. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro. Ok, nós estamos de volta aqui na segunda parte do nosso Mundo Corporativo de hoje. E hoje o nosso convidado aqui é o Sandro Magaldi. O Sandro, juntamente com o José Salib Neto, são autores do livro Movidos por Ideias, né, que é um livro publicado pela Editora Campos, que você está vendo aí, olha. E tem como subtítulo Insights para criar empresas e carreiras duradouras. Um livro repleto de sabedoria, diz aí o Philip Kotler, que é o
assim, aquele que dá a fiança do livro publicado aqui pela editora Campos. Magal, vou falar um pouquinho mais a respeito do livro e um pouco mais das reflexões que você desenvolve aqui no livro. Agora a pergunta a você é o seguinte, como compatibilizar, eu acho que é outra reflexão, essa perenidade de uma empresa, né, como você disse, com um planejamento, olhando lá na frente, sem esquecer o fluxo de caixa, porque se não tiver fluxo de caixa, a gente não recebe o salário no final do mês, não paga os credores, os fornecedores. Mas eu diria o seguinte, numa sociedade de mudanças tão rápidas, né, cada vez mais rápido, isso atinge comunicação, atinge informática, isso atinge toda a economia como um todo. Como compatibilizar uma coisa com a outra? Buscando sempre... O ponto fundamental é o seguinte, Heródoto. Se nós formos analisar, os preceitos básicos de gestão, de todos os níveis, de gestão de pessoas, marketing, eles essencialmente, eles continuam os mesmos. Se você pega no livro, a gente cita, por exemplo, eu exploro muito um autor chamado Theodore Levitt. Foi um dos primeiros autores de marketing. Na verdade, foi ele que trouxe o marketing para negócio, década de 60. Se você ler alguns ensinamentos do Levitt, você fala, esse homem está vivo agora, né? Então, em sua essência, os ensinamentos, eles prevalecem. O que muda é o ambiente. Se isso é uma realidade, eu devo estar sempre catalisando as mudanças do ambiente para acompanhar a velocidade dessas mudanças. Por isso, é aí que entra a importância das ideias. As ideias, os insights, eles têm muito essa função de buscar catalisar as mudanças do ambiente e me adaptar a esse contexto. Eu gosto muito de uma visão... Agora, como é que eu sei que o ambiente mudou? Por exemplo, eu sou um fabricante de uma máquina fotográfica que tira uma foto e sai um papelzinho e você vê a sua foto na hora. Aí, de repente, alguém me aparece com uma máquina digital e eu não percebi que a máquina digital... Percebeu a mudança. Estou falando da Polaroid, obviamente. Isso. Olha, o Peter Drucker falava isso também, é uma frase interessante. Tudo que acontece hoje deu sinais há 20 anos atrás. Alguns perceberam e outros não. Eu gosto daquela metáfora do sapo em água fervente, eu não sei se você a conhece, eu cito ela sempre. Que você pega um sapo, coloca ele numa panela com água fervente, ele vai pular. Você pega o mesmo sapo, com a mesma panela, só que a água em temperatura ambiente e coloca no fogo para aquecer lentamente. O que vai acontecer? O sapo vai morrer, ele vai cozinhar, ele não vai perceber que o ambiente mudou e quando ele se aperceber dessa mudança, ele vai tentar pular, mas ele não vai ter musculatura suficientemente forte para saltar. Então, é aí que mora o perigo, Heródoto. Essas mudanças de ruptura, elas dão sinais hoje que vão acontecer daqui a 5 anos, 3, é que os ciclos são muito rápidos hoje, às vezes 2 anos. Se eu estiver com o meu foco só orientado para o curto prazo, eu não vou perceber isso. Eu não vou perceber essa mudança. No caso especificamente que vocês estão, é um caso muito oportuno, né? É um caso, do caso da máquina fotográfica, Polaroid, enfim. Nós temos que estar ciente em qual negócio nós atuamos, qual que é a essência do nosso negócio, qual que é a essência do valor que nós entregamos. Talvez se lá atrás, e eu não quero ser de modo algum evasivo, não hipócrita ou inconsequência, porque a Polaroid tinha no seu corpo profissionais e executivos muito qualificados. Era uma empresa de referência. Para chegar ao tamanho que chegou. Heródoto, a Polaroid, numa época, era como o Google hoje, porque ela reinventou um modelo de negócio. Sem dúvida. Né? Aliás, ela quebrou um paradigma. Ela quebrou um paradigma total. Mas a própria Polaroid, presa a seu modelo de sucesso, não percebeu a chegada das máquinas digitais. Olha o que aconteceu, meu amigo. Ela sumiu. A Polaroid morreu. Então, assim, de novo eu venho na coisa do sucesso, da preocupação que nós temos de ter com os nossos modelos mentais. O sucesso ele é precondição de uma série de elementos. E nós temos de nos acostumar, inclusive, a aprender com o insucesso. Porque a nossa sociedade é muito dirigida àquele que... Não é? É só abrir uma revista de negócios, dificilmente você vai ver na capa um executivo fracassado. Lógico. Você sempre busca evidenciar que isso é uma armadilha, porque... Isso é um pouco uma questão cultural? Sem dúvidas. Que nós importamos muito dos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas. Por isso que nós preconizamos uma mudança no modelo mental. Veja, o fracasso, mas o erro faz parte do processo de aprendizado, gente. Não é possível nós pegarmos e só evidenciarmos aquilo que é bem-sucedido, porque isso não é verdade. Toda história bem-sucedida... Bom, vamos lá, um modelo atual, Steve Jobs na Apple. Você se recorda que às vezes a gente esquece, mas o Steve Jobs foi simplesmente escorraçado da Apple. Ele foi mandado embora da Apple.
Aí ele voltou e, novamente, baseado em toda a experiência adquirida no passado, está construindo uma organização que é ícone dessa atualidade, não é? Porém, nós evidenciamos o sucesso dele agora, evidenciamos que ele é um executivo bem-sucedido, mas tendemos a esquecer de que isso também foi proveniente às batidas de cabeça que ele deu e ele aprendeu. Então, nós temos de também dar espaço a aprendizado mediante esse processo. Porque geralmente quando a gente tem um insucesso, a gente não conta para ninguém. Não conta para ninguém, nem nós, né? Na verdade? Nem para nossa esposa, quer dizer, você guarda, né? Por causa do talvez nossa herança cultural. E nos negócios isso é muito mais dramático, né, Heródoto? Porque nos negócios nós vivemos num contexto absolutamente competitivo, muito competitivo, né? Então, quer dizer, dá uma conotação que você errou, de alguma forma pode dar perspectiva. Você é um perdedor incompetente. Ou um perdedor eterno. Né? Esse cara aí só perde. Então, nós temos que trabalhar muito essa questão, né? No âmbito pessoal. É claro que, em se tratando de uma organização, isso é uma visão que tem que vir de cima. Né? É uma visão que deve permear a cultura da organização. Ou seja, a cultura deve estar comprometida com o sucesso, né? Mas deve dar espaço para o aprendizado proveniente do erro. Né? Magaldi, de quanto em quanto tempo você acha que uma empresa deveria parar para fazer uma reflexão dessa? Ela está indo bem, está faturando bem, às vezes ela é líder no segmento, ou ela tem uma boa parte do market share. Qual é o momento que ela tem que parar e dizer, olha, vamos pensar um pouco sobre o que vai acontecer daqui a 5 anos? Em quanto tempo? Em minha opinião, Heródoto, isso devia permear a cultura da organização e deve acontecer a todo momento. Porque num contexto de mudança muito rápida como a atual, a gente não pode ter muito espaço, muito gap, muita lacuna, porque em poucos meses você pode perder verdadeiras oportunidades que podem representar um breakthrough, uma quebra de paradigma no setor. Você veja, por exemplo, né, um exemplo que nós citamos aí no capítulo que nós falamos sobre princípios, a Ambev, né? A Ambev atua num setor muito competitivo, de mudanças muito rápidas, né? E nesse contexto, se ela não estiver toda hora pensando no curto prazo e no médio e longo, ela pode perder o negócio dela. Então, é uma organização que cultua muito não só essas paradas para reflexão, mas essa reflexão ela faz parte, como você disse lá no começo, é um processo que acontece quase que diariamente. Por isso que eles investem tanto em processos, para que esse espaço da reflexão aconteça a todo momento. Eu olho a minha meta do mês, mas eu olho a minha meta dos próximos 5 anos. Onde esse setor vai estar? Você pode ver que agora a Ambev, mas já há alguns meses, lançou uma campanha toda orientada à valorização da questão do tratamento da água, a valorização do que é esse grupo e essa organização, além de ser uma organização de bebidas. O que eles estão fazendo? Eles estão buscando olhar já qual que é o próximo passo, qual que é o próximo... Não sei se é a próxima onda, mas qual que é a tendência do mercado, né? Então, eu não diria que nós deveríamos fazer pit stops com dados pontuais. Eu diria que nós deveríamos estilar uma cultura nas nossas organizações amparadas ou preocupadas com o curto prazo, mas sempre com o médio e longo. E de onde vem isso? Vem da administração da empresa, vem da liderança da empresa, vem do boarding da empresa? Quem é que capitaneia uma Inegavelmente os líderes da organização. Inegavelmente os líderes da organização. É claro que hoje o conceito de liderança ele deve ser entendido num aspecto muito maior, né? Então hoje temos líderes situacionais que têm um papel muito importante, mesmo não tendo um cargo instituído. Porém, mesmo considerando esse conceito de liderança, esse é um processo que tem que ser top-down, tem que ser de baixo para cima e permeando toda a organização. E os japoneses têm muito a nos ensinar, viu, Heródoto? Foi lá atrás, no pós-guerra, na reconstrução do Japão, lá com Deming, que começaram a construir os modelos de qualidade total, eles sempre desenvolveram esse pensamento orientado a criar uma cultura de aprendizado. E nesse contexto, o líder tem papel fundamental, mas ele tem papel fundamental, inclusive, em inspirar todos os seus comandados, subordinados, colaboradores. Ele dá o primeiro passo, ele tem que descer. Isso não é também uma questão cultural? Você citou o Japão. É uma questão cultural. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com eles? Não tenho dúvidas. Aliás, algumas coisas a gente tem que aprender com eles, né? Algumas coisas... Senão eles vão fazer mais carro do que nós, hein? Como já fizeram, né? Vou te dar um exemplo muito legal sobre isso. Peter Drucker, estou citando de novo o Drucker, né? Mas é uma referência. O primeiro livro do Drucker foi The Concept of Organization, em 1946. Esse livro ele fez baseado num estudo que ele gerou para a GM, para o Sloan da GM, né? Um dos fundadores da GM, os primeiros executivos da GM. Ele fez todo um estudo baseado nessa visão da importância do homem e não da máquina.
Ele dizia o seguinte, da forma como vocês estão desenvolvendo todo o modelo industrial, proveniente da Revolução Industrial, do mecanicismo, o homem tem que seguir o sistema. Isso é uma burrice, porque se você faz com que o sistema tem que seguir, o homem tem que seguir o sistema, se você faz com que o sistema ele normatize o homem baseado no processo produtivo, a máquina vai ter que funcionar com a velocidade do menos eficiente, porque a máquina é que dá as cartas. Isso está errado. Nós temos que fazer com que o sistema siga o homem, né? E ele fez um grande pensamento que saiu até nesse livro. O Sloan, a gente não sabe o que o Sloan fez com esse livro, o que a GM fez com esse livro, mas ela não seguiu esses preceitos. Sem dúvida. Aí o Drucker foi para o Japão. Hoje o Drucker é considerado um dos três personagens mais influentes nos negócios no Japão, né? Ele levou o mesmo conceito para o Japão. O Japão adotou os princípios do Drucker. Toyota foi uma das primeiras companhias a adotar esses princípios. Deu no que deu. E uma das visões está muito orientada à longevidade e perenidade das organizações. Tem a ver com cultura sim. Aí eu vou trazer um outro elemento que a gente não pode deixar de colocar, Heródoto. Toda organização é uma entidade social. Por isso que tem impacto da cultura, né? O professor Zé Carlos Teixeira Moreira, que você já esteve com ele, sim, adorável, uma figura brasileira. Aqui várias vezes. Ilustríssimo, eu adoro o professor, é um dos inspiradores aí do meu pensamento. Ele sempre cita um exemplo que é muito tangível. Qual que é o primeiro documento que uma organização formaliza quando ela existe? É o contrato social. Uma organização só existe para servir a sociedade. E a sociedade lhe recompensa com o lucro. Então, sob essa ótica, e por isso que aí temos o dado cultural, um dado muito orientado a... Isso derruba o conceito do Max Weber. Derruba o conceito do Max... Exato. Que a empresa existe única e exclusivamente, a finalidade última é o lucro. É o lucro. Que, de certa forma, moveu isso durante décadas. Décadas. E muito boa a sua colocação, porque é o seguinte, uma organização, ela não existe para o lucro, né? O lucro é consequência. Não é verdade? O lucro é consequência. Ele não é causa. Né? Qual que é a causa? A causa é atender um anseio, uma demanda da sociedade, que vai se transformar essa sociedade em clientes fiéis, se eu estou atendendo bem essa sociedade. Né? Claro. Então, parece uma terminologia, né? Parece um jogo de palavras, mas isso faz toda a diferença do mundo, meu caro, porque quando você enxerga isso, fala, tá bom, que demanda eu estou atendendo da sociedade? Eu não construo carros. Eu não construo carro, assim, eu sempre digo, os nossos clientes não compram carro, eu não compro carro, eu compro status, eu compro conforto, eu compro prosperidade, eu até brinco, eu compro a inveja que eu vou dar no meu cunhado no jantar, lá no almoço de domingo, com a minha sogra, né? Então, na essência, eu não vendo carro, eu estou em outro negócio, eu estou no negócio de atender clientes com transporte, com conforto. Se nós entendermos essa dinâmica, nós começamos a repensar o nosso negócio de uma forma diferente, muito mais essencial do que simplesmente... E conceitual. É verdade. Eu acho que esse é o ponto, Heródoto. A gente tem que... Eu tenho insistido muito em minhas aulas, palestras, nós temos que brigar para ser mais profundos, para ser mais conceitual. A nossa sociedade, com esse foco no curto prazo, tende à superficialidade. Sem dúvida. Só o que está na superfície. Se a gente é superficial, se nós somos superficiais, nós não conseguimos criar valor perene, sustentável. Nós vamos ficar onde? Naquilo onde todo mundo enxerga, só na ponta do iceberg. Né? É um desafio, né? Eu não quero parecer muito ingênuo, mas é um caminho longevo, não só para as organizações, mas para nós como profissionais, para a nossa perenidade e sustentabilidade ao longo do tempo. Né? Vale a pena o esforço. Sem dúvida. Magaldi, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. O prazer é meu, Heródoto, e sempre eu estou à disposição, e é uma grande honra e motivo de felicidade estar compartilhando meu conhecimento com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado. Ok, então aqui está mais uma entrevista. Eu gostaria até de mostrar de novo a capa do livro do José Salib Neto, que você está vendo aí, juntamente com o Sandro Magaldi, Movidos por Ideias, insights para criar empresas e carreiras duradouras, publicado aqui pela editora Campos, a editora Elsevier, está aqui à sua disposição. Bom, eu gostaria então de dizer mais uma coisinha para você antes da gente encerrar aqui o nosso Mundo Corporativo de hoje. Se você gostou dessa entrevista aqui do Magaldi e de outras que nós temos aqui, e você acha, olha, eu acho que aquela entrevista podia ser mandada para o meu professor lá na faculdade, ou se eu sou professor, eu acho que eu vou pedir para os meus alunos, né, ver a entrevista do Magaldi ou de outras que nós temos aqui. Então nós queremos dizer a você o seguinte, a coleção completa está à sua disposição,
aqui no nosso site, que é o cbn.com.br, e você então procura no blog do Barbeiro, que sou eu, para fazer comentários, perguntas, enfim, aquilo que você julgar relevante. Se puder me ajudar a divulgar, eu agradeço. Se quiser mandar até pela rede social, tudo bem. Não vai mandar spam para ninguém, obviamente, porque não é o caso. Não é? Mas eu acho que se tiver um grupo de amigos que são interessados, que estão nessas áreas, que são áreas que envolvem o mundo corporativo, eu acho que você podia fazer essa sugestão. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.